É quando eu, por exemplo, escrevo, dou voz aos curandeiros. Escrevi Por Quem Vibram os Tambores da Lei, com um curandeiro. Escrevi Ngoma Yetu com uma curandeira. Aquilo foi o maior escândalo. Até algumas igrejas, que não foram poucas, foram capazes de organizar missas contra a Paulina Xiziane. Paulina Xiziane está possessa. Ela recebeu o dom de Deus, no lugar de escrever coisas divinas, está a escrever coisas diabólicas. E eu ouvi isso tudo. Eu disse, olha, vamos passear longe, mas o que eu estou a fazer é o que eu estou a fazer. O Junot, aquele chamado antropólogo, escreveu a mesma coisa. E foi chamado antropólogo. E ganharia um honoris causa. Agora, é a Paulina que escreve, então, ai que horror! Moral da história, o Ngoma Yetu, Por Quem Vibram os Tambores do Além, são os livros que hoje são referência para aquele que quer conhecer na profundidade a cultura moçambicana. Isto é, nós herdamos um problema grave por causa dessa história da assimilação, etc. E começamos de facto a pensar que as nossas coisas, o nosso pensamento, o nosso ser, o nosso ter não tinha valor. E, é claro, a independência é recente, eu não sei, mas talvez não tivemos ainda muito tempo para olhar com profundidade os assuntos que são tratados. É muito mais valorizado hoje aquele indivíduo que sai, vai fazer desde a primária até o PhD nos Estados Unidos ou em Portugal, do que aquele que faz aqui, localmente. Esse indivíduo, porque tem um grande diploma, vai ser considerado um grande dirigente. Então, qual é a mensagem que vai transmitir aos seus? É um problema que eu acho que nós temos que resolver com alguma urgência. E eu sinto alguma passividade, sobretudo naqueles que têm alguma capacidade. Quando pensam em escrever sobre o seu povo, é apenas para colocar, como se diz, aqueles nomes, os aspectos negativos da tradição moçambicana. É sempre assim. Portanto, o tipo está na universidade, sai, vai fazer a pesquisa para a sua tese, encontra um povo, questiona e quando faz a tese, no fim, vai colocar os aspectos negativos da tradição. Mas esteve naquele povo. O lado positivo daquele povo não colocou por quê? Estou agora a falar do Chobe, que mostraram o seu valor no mundo a partir da sua tradição. Falamos antes dos Macua, falamos também dos Maconde. Então, para dizer que o indivíduo que tem raízes, que conhece o seu ser, respeita o seu espaço, tem muito mais possibilidades de caminhar e fazer uma transformação. Eu hoje, de vez em quando caminho por aí, me dá muita felicidade dizer, na música estão os Chobes e nas outras artes estão os Macondes, estão os Macuas. E os outros, onde é que ficam? Então, é um debate muito longo, mas a verdade é uma. Dói, não dói, é preciso fazer uma transformação. Não é justo o que está a acontecer. Num país com 45 anos de liberdade, nem os livros de referência existem. Eduardo Mondlane, quando morreu, deixou um livro que é Lutar por Moçambique. Deixou outro livro chamado Chicango, o Filho do Chefe. Ninguém conhece. O que se passa? Eu não entendo este país. O pensamento do fundador da sua própria pátria produziu trabalho que ninguém conhece. O que se passa? Não há dinheiro mesmo para publicar esse livro e torná-lo um livro de leitura obrigatória para qualquer moçambicano. Quando falamos do panafricanismo, por exemplo, estou-me a lembrar agora de livros importantíssimos, como o livro do Kwame Nkrumah. Naquela altura da independência, ainda apareciam livros traduzidos.
tive a oportunidade de ver este livro. O pensamento da Amílcar Cabral, tive a oportunidade de ver este livro, mas de repente tudo morreu. Estamos aqui. Eu fui à livraria, acho que foi no mês passado. Há um livro que eu vi, que gostei, que fez parte da minha infância, que se chama Branca de Neve e os Sete Anões. Quando eu entrei na escola primária, porque nós na altura, escola indígena, não é? Tínhamos a primeira parte e a primeira classe, a segunda parte e a segunda classe. Então, o negro, para chegar ao fim da escola primária, tinha que depois ter terceira rudimentar e terceira elementar e no fim a quarta classe. Então, eu fiz a primeira parte, então estava na primeira classe, e o livro que era obrigatório ler é Branca de Neve e os Sete Anões. Numa terra de pretos, onde não há neve. Então, aquilo fazia-me uma confusão. Voltei à livraria há 2 semanas e encontrei exatamente a mesma realidade. Branca de Neve e os Sete Anões está ali. É um livro bom, é um clássico maravilhoso. Tudo bem, eu não estou contra o livro, até gosto. É uma história linda. Mas tu, acadêmico, escritor, etc., estás à espera de quê? Para produzir o teu próprio livro. De vez em quando me zango quando falo disto. Mas é real. Eu, pessoalmente, não tenho grandes capacidades, mas tento. E quando tento, há de vir alguém a dizer, não é bem assim, é bem assado. E não sei. Enquanto Paulina falava, eu recordei-me de uma senhora que também é um nome respeitado nas literaturas africanas, que é a Chimamanda Adichie. Numa entrevista que ela deu, ela contou basicamente o dilema que a Paulina acabou aqui de trazer sobre a Branca de Neve. Ela disse, olha, ela esteve aí a cuidar das crianças dos brancos e quando ela começou, ela lia livros para essas crianças de brancos e quando ela começa a escrever, ela transpôs este universo ocidental para os seus livros. Jovens ou miúdas com olhos brancos, a tomarem cerveja na neve. Então, a pergunta que ela coloca depois é como é que ela traz o universo alheio às suas tradições. E isso recordou-me um outro pensador que tem um excelente livro que é Na Casa do Meu Pai, de Antônio Appiah. Num dos capítulos, quando fala da identidade, ou somente como é que o outro vê o povo negro, ele diz uma coisa que eu sempre trago a Paulina para discutir isto. E quando nós inauguramos o fim da utopia depois da morte de Samora, com o sol que nunca desce, inauguramos o de neoliberalismo, ou simplesmente o capitalismo desenfreado, que olha, que pede a arte que ela produza por si só os seus próprios lucros. Isto é, matar-se um conjunto todo de conservação, de preservação das nossas tradições, onde, por exemplo, o ARPAC ainda não consegue responder a esta agenda de produção dos nossos conhecimentos, da catalogação dos nossos conhecimentos. E uma das coisas que ele dizia é, dentre tantos filósofos, académicos, cientistas, as pessoas que mais nos levam próximos ao nosso povo, às nossas tradições, são os nossos romancistas, são os nossos poetas tradicionais. São estes que, ao escrever, convidam-nos a estar tão próximo do nosso povo, tão próximo das nossas culturas. É isto que a geração 56, que são os filhos rebeldes do genocídio do Ocidente contra a África, também fazem quando retornam para o seu país. A isto também aliamos ao conhecimento de si. Neste conhecimento de si, há uma coisa que Ngwenya, no seu livro das Independências e Liberdades, diz, quando tenta escrutinar o conceito de história enquanto uma dimensão da temporalidade e da etnofilosofia enquanto um conhecimento do espaço. Em outras palavras, é como quem diz, se nós queremos pensar em universal, temos sempre que sair do nosso espaço concreto.
E quando nós lemos várias literaturas, vários livros produzidos em Moçambique, temos esta grave insuficiência do nosso lugar de começo, isto é, do nosso lugar concreto. Certamente algumas pessoas poderão dizer, pá, a tendência que nós queremos é sermos tradicionalistas, mas quando nós olhamos a charrua quando surge, como dizia Marcelo Panguana, um dos manifestos da charrua era a não existência de uma política, aquela ideia que nós encontramos com os dadaístas, que é o sentido da anarquia. Mas esta dimensão da anarquia foi de olhar as nossas tradições também. Então são esses romancistas. Depois de 1990, 95, 98, 2000, nós sentimos, em grande parte dos livros publicados, a inexistência ou a insuficiência destes nossos saberes locais dentro da literatura. Por isso, tornámos-nos ainda um certo grau de um povo, digamos, à deriva ou prostituído à lupa de uma outra visão do mundo. Paulina, que é uma escritora de uma dimensão internacional, o que estaria a pecar? A questão que está a colocar, embora profunda, para mim é menor. Com isso, eu quero falar do nível e do grau de alienação em que o nosso povo moçambicano se encontra. É muito grave. Quer dizer, tu falas com um moçambicano e tentas fazer uma pergunta sobre si próprio. O referencial é sempre o mesmo. Desde o tempo colonial. Porque desde o tempo colonial. Eu digo, não. Há qualquer coisa que não está bem aqui. Será que nós nascemos no tempo colonial? Será que a gênese de Moçambique é o tempo colonial? Eu reconheço que é um tempo histórico. Mas pergunta a um moçambicano quem éramos nós antes da invasão colonial. Não é capaz de informar. Não é. Primeiro, a gente conhece historicamente o que aconteceu, né? O projeto colonial, a primeira coisa que fez foi... E num trabalho contínuo de chamada ao regresso à nossa casa. Paulina, enquanto nós íamos ao intervalo, uma das frases